Num mundo onde a liberdade de expressão flui como um rio inesgotável, há terras onde a fé surge como um ato de ousado desafio. Onde a Bíblia, aquele livro que mudou o curso das almas e das nações, está condenada a um profundo silêncio e temida. 7 nações ergueram muros de censura tão altos quanto o medo que os construiu, sufocando a voz da fé com leis que caem como martelos, punições que ferem como espinhos. Caro ouvinte, este documentário nos leva aos cantos mais sombrios da Terra, onde a verdade é perseguida e o Evangelho é tratado como um segredo perigoso. Mas, nesses lugares de escuridão, a coragem luminosa daqueles que desafiam a opressão nos mostra que, embora a Bíblia seja proibida, seu poder permanece inabalável, como uma chama que nenhuma escuridão pode extinguir. Antes de continuarmos, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para que o YouTube lhe avise sempre que publicarmos um novo conteúdo. Vamos começar! Ao longo da história, o cristianismo enfrentou perseguições em diversas regiões e épocas. Desde o Império Romano, quando cristãos foram lançados aos leões, até a Idade Média, com a Inquisição impondo a ortodoxia religiosa. Na Era Moderna, encontramos novas formas de perseguição, por vezes sutis, por vezes brutalmente explícitas, nas quais o simples ato de ler a Bíblia pode custar uma vida. A Bíblia, que para muitos é fonte de fé e esperança, torna-se um símbolo de resistência e perigo em certos países. Embora a liberdade religiosa seja um direito fundamental reconhecido internacionalmente, em várias partes do mundo esse direito é brutalmente reprimido. As razões para essa repressão variam, desde o controle político até a proteção de uma identidade religiosa específica. Nesta exploração, não apenas identificaremos esses países, mas também nos aprofundaremos nas causas dessa repressão. Compreenderemos como, no século XXI, possuir uma Bíblia pode ser visto como um ato subversivo e perigoso, desafiando estruturas de poder e ameaçando a estabilidade de regimes que temem qualquer forma de dissidência. Ao explorarmos esses lugares, refletiremos sobre o valor da liberdade religiosa e sobre a coragem daqueles que, apesar das consequências, escolhem permanecer firmes em sua fé. A seguir, descubra os 7 países onde possuir uma Bíblia é proibido. 1. Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, um regime totalitário domina o país desde 1948 sob a dinastia Kim. O cristianismo é visto como uma ameaça direta ao poder absoluto do líder supremo. A ideologia Juche, baseada no culto à personalidade do líder, exige lealdade inabalável ao governo. Qualquer forma de religião que sugira a existência de uma autoridade superior é considerada subversiva. Nesse contexto, a Bíblia é absolutamente proibida. Possuí-la na Coreia do Norte é um dos crimes mais graves que um cidadão pode cometer. As punições variam entre a execução pública, usada como alerta para a população, e o envio para os temidos campos de trabalho forçado, conhecidos como Kalisol. Nesses campos, os prisioneiros enfrentam condições desumanas, incluindo trabalho árduo, desnutrição, tortura e abuso psicológico. São verdadeiros centros de extermínio de longa duração, dos quais poucos saem vivos. Numerosos testemunhos de desertores norte-coreanos revelam o horror enfrentado pelos cristãos no país. Relatos comoventes de famílias inteiras, incluindo crianças, enviadas para esses campos simplesmente por possuírem uma Bíblia chocam a consciência internacional. Apesar dessas revelações, a situação dos cristãos na Coreia do Norte continua crítica e levanta uma questão urgente. Qual é a responsabilidade da comunidade global em proteger esses direitos humanos fundamentais? 2. Arábia Saudita. A Arábia Saudita, reconhecida como o coração do Islã, abriga as cidades sagradas de Meca e Medina. Como guardião desses locais, o país segue uma interpretação rigorosa do Islã, conhecida como Wahhabismo, que domina todos os aspectos da vida pública e privada. O Islã é a única religião permitida. Qualquer outra prática religiosa, incluindo o cristianismo, é estritamente proibida e considerada uma ofensa grave contra o Estado. O governo saudita impõe severas punições para a posse de textos religiosos não islâmicos. A polícia religiosa, conhecida como Mutavem, patrulha as ruas e espaços públicos para garantir a observância das leis religiosas. Os estrangeiros flagrados com uma Bíblia enfrentam prisão, interrogatório, deportação e até castigos físicos. Para os cidadãos sauditas, as penas podem ser ainda mais severas, incluindo longos períodos de detenção em condições extremamente duras.
Os expatriados cristãos, principalmente trabalhadores migrantes das Filipinas, Índia e Etiópia, vivem sob constante vigilância. Sabem que não podem expressar sua fé publicamente e que até dentro de suas casas precisam esconder qualquer vestígio do cristianismo. Um testemunho impactante é o de um trabalhador estrangeiro que escondia sua Bíblia em compartimentos secretos de casa, temendo que uma visita inesperada dos mutáveis revelasse sua fé. Ele só conseguia ler as Escrituras à noite, em total sigilo. Apesar dessas restrições severas, muitos cristãos na Arábia Saudita persistem em sua fé, demonstrando coragem e dedicação que desafiam a opressão religiosa e política do país. 3. Maldivas. Mundialmente conhecidas por suas praias paradisíacas, as Maldivas escondem uma realidade sombria para seus habitantes. Por trás da imagem turística está um dos países mais rigorosos em termos de controle religioso. A Constituição das Maldivas determina que todos os cidadãos devem ser muçulmanos. Qualquer desvio dessa fé é considerado não apenas uma ofensa grave, mas um ato de traição ao Estado. A prática de qualquer religião que não seja o Islã é estritamente proibida, e a posse de textos religiosos não islâmicos, incluindo a Bíblia, é terminantemente proibida. Se alguém for flagrado com uma Bíblia, pode ser preso ou até expulso do país. Em um país onde religião e identidade nacional estão profundamente ligadas, ser descoberto praticando o cristianismo pode resultar em ostracismo, demissão e até mesmo perseguição social. A pressão da comunidade é intensa e a ameaça de ser denunciado por vizinhos é constante. Os poucos cristãos que vivem nas Maldivas precisam praticar sua fé em total segredo. Um deles relatou que memorizou trechos inteiros da Bíblia, pois possuir uma cópia física seria extremamente arriscado. Para ele e outros cristãos no país, a fé se torna uma luta silenciosa, vivida nas sombras, onde o simples ato de orar ou ler as Escrituras representa um risco imenso. Nos próximos capítulos, continuaremos explorando outros países onde a perseguição religiosa é uma realidade brutal e o simples ato de possuir uma Bíblia pode significar o fim da liberdade, ou até mesmo da vida. Significar o fim da vida como a conhecem. Este testemunho reflete a realidade de muitos cristãos nas Maldivas, viver a sua fé sob um regime que não só a proíbe, mas que a persegue ativamente. Num país onde a religião dominante define a identidade e a pertença, os cristãos são forçados a esconder-se e a viver com medo constante de serem descobertos. Apesar destas circunstâncias difíceis, a sua fé permanece, mesmo que silenciosa, como uma chama que continua a arder nas profundezas do seu ser. Número 4. Somália. A Somália, um país devastado por décadas de guerra civil e fragmentado pela violência sectária, é um dos lugares mais perigosos do mundo para ser cristão. Desde a queda do governo central em 1991, a Somália tem sido terreno fértil para a proliferação de grupos armados islâmicos, entre os quais se destaca a Al-Shabaab, uma organização terrorista afiliada à Al-Qaeda. Este grupo, que controla grandes áreas do país, declarou abertamente a sua intenção de erradicar o cristianismo da Somália e realizou campanhas de extrema violência para atingir esse objetivo. A atmosfera de terror que reina na Somália é tal que a mera posse de uma Bíblia pode levar à morte. Para os poucos cristãos que permanecem no país, a prática da sua fé deve ser realizada em absoluto sigilo. Qualquer indício de cristianismo, seja uma Bíblia escondida ou uma conversa privada sobre fé, pode levantar suspeitas e resultar em execução sumária. Os militantes da Al-Shabaab implementaram um regime de medo, no qual qualquer desvio da estrita lei islâmica que aplicam é punido com extrema brutalidade, sendo a decapitação um método comumente utilizado para incutir o terror na população. As consequências de ser apanhado com uma Bíblia na Somália são tão graves que os cristãos vivem num medo constante e implacável. A maioria deles não apenas esconde as suas Bíblias, mas também evita qualquer comportamento que possa ser percebido como cristão. Mesmo um gesto tão simples como orar silenciosamente pode ser considerado uma ofensa mortal. Num país onde a religião dominante foi radicalizada a tal ponto, qualquer sinal de cristianismo torna-se uma sentença de morte. Os testemunhos dos cristãos que conseguiram escapar da Somália revelam um panorama desolador. Alguns relatam como tiveram que literalmente enterrar-se no subsolo para rezar, usando túneis ou cavidades secretas, onde pudessem praticar a sua fé longe dos olhos curiosos dos militantes islâmicos. Estas histórias que emergem da Somália são poucas e carregadas de dor e sacrifício.
Apesar das circunstâncias inimagináveis, a fé destes cristãos persiste, mesmo que seja forçada a florescer nas sombras, nos lugares mais escondidos e perigosos do mundo. Número 5. Afeganistão. O Afeganistão, um país com uma história marcada por conflitos e mudanças de regime, tornou-se um dos lugares mais perigosos para os cristãos, especialmente depois de os talibãs terem recuperado o poder em 2021. Este grupo, conhecido pela sua interpretação extremamente rigorosa do Islão, restabeleceu a lei islâmica, ou Sharia, como base jurídica do país. De acordo com esta lei, a conversão do Islão para qualquer outra religião, especialmente o cristianismo, é considerada apostasia, um crime punível com a morte. Sob o domínio talibã, qualquer manifestação de fé cristã é vista não apenas como uma traição à religião predominante, mas também como uma ameaça à ordem social que procuram impor. O regime talibã intensificou a perseguição aos cristãos no Afeganistão, forçando os poucos que ainda praticam esta fé a viver num estado de completo sigilo. O risco não é apenas para os convertidos do Islão ao cristianismo, mas para qualquer pessoa que possua uma Bíblia ou que expresse qualquer simpatia pelo cristianismo. A imposição da Sharia na sua forma mais estrita gerou um ambiente de terror, onde qualquer suspeita pode desencadear investigações, tortura e execuções. No Afeganistão, possuir uma Bíblia, seja física ou digital, é um ato extremamente perigoso. As autoridades talibãs, com a ajuda de redes de informadores e tecnologia de vigilância, monitorizam de perto qualquer atividade que não esteja alinhada com o Islão. Até mesmo uma Bíblia digital num dispositivo eletrônico pode ser suficiente para condenar uma pessoa à morte. Neste contexto, os cristãos afegãos praticam a sua fé com extremo cuidado, conscientes de que qualquer erro, por menor que seja, pode custar-lhes a vida. As poucas histórias que vieram à tona estão cheias de tragédia e sacrifício. Um exemplo comovente é o de um cristão convertido que contou como, depois de se converter secretamente, foi traído pelo seu próprio irmão, que o denunciou às autoridades talibãs. Numa tentativa desesperada de proteger-se e a sua família, este homem teve que destruir a sua Bíblia, queimando a única cópia que possuía, enquanto seus filhos assistiam silenciosamente, com lágrimas nos olhos. Este testemunho é apenas um dos muitos que ilustram a difícil realidade enfrentada pelos cristãos no Afeganistão. Vivem constantemente sob a sombra do medo, sabendo que qualquer pessoa em quem confiem poderá traí-los, seja por convicção religiosa ou por pressão do regime talibã. Apesar das imensas dificuldades, alguns cristãos no Afeganistão continuam a praticar a sua fé em segredo, encontrando maneiras inventivas e arriscadas de se conectar com outros crentes e manter viva a sua esperança num ambiente onde ser cristão é um ato de extrema coragem. Número 6. Paquistão. O Paquistão, uma nação com uma rica história cultural e religiosa, tem sido palco de profundas tensões entre a sua identidade como Estado Islâmico e a presença de minorias religiosas. Embora a Constituição do Paquistão não proíba explicitamente a Bíblia ou a prática do cristianismo, o país é marcado por leis extremamente rigorosas sobre a blasfêmia, que são frequentemente utilizadas para perseguir minorias, especialmente os cristãos. Estas leis, introduzidas durante a década de 1980, permitem que qualquer crítica ao Islão, ao Alcorão ou ao profeta Maomé seja punida com pena de morte ou prisão perpétua. Neste ambiente, a Bíblia, vista como um texto que pode citar críticas ao Islão, torna-se um objeto perigoso para aqueles que a possuem. As leis sobre a blasfêmia no Paquistão são notoriamente vagas e sujeitas a uma interpretação ampla, permitindo que sejam utilizadas abusivamente em disputas pessoais ou com base na discriminação religiosa. Os cristãos do Paquistão, que constituem uma pequena minoria, vivem sob constante pressão, temendo que qualquer ação ou palavra seja mal interpretada como blasfêmia. A mera posse de uma Bíblia pode ser vista como um ato provocativo. Em muitos casos, levou a ataques violentos por parte de multidões enfurecidas, que procuram fazer justiça com as próprias mãos antes da intervenção das autoridades. Para os cristãos no Paquistão, possuir uma Bíblia não é apenas uma questão de fé, mas também um risco constante. O sistema judicial, influenciado por pressões sociais e religiosas, muitas vezes não protege os acusados de blasfêmia, que enfrentam detenções prolongadas sem julgamento, tortura e, em muitos casos, a morte. Chita, desde a Revolução Islâmica de 1979, quando o último Shah, Mohammed Reza Pahlavi,
foi deposto e o Ayatollah Ruhollah Khomeini chegou ao poder. O Irão tem estado sob um sistema teocrático que combina autoridade religiosa e política. Este regime impõe a lei islâmica, Sharia, como base da ordem social e jurídica do país, controlando rigorosamente todas as atividades religiosas. Embora a Constituição iraniana reconheça oficialmente algumas minorias religiosas, como cristãos, zoroastrianos e judeus, essa tolerância é superficial. Na realidade, os convertidos do Islã ao cristianismo, bem como aqueles que tentam evangelizar, enfrentam perseguições severas e sistemáticas. O governo iraniano considera a conversão ao cristianismo uma ameaça direta à identidade islâmica do país, uma forma de subversão contra o Estado. Esse receio traduz-se numa intensa repressão a qualquer atividade cristã, especialmente as relacionadas com o proselitismo. A distribuição de Bíblias no Irão é completamente proibida, e qualquer tentativa de partilhar ou ensinar o cristianismo é severamente punida. Reuniões cristãs e estudos bíblicos, frequentemente realizados em segredo em residências particulares, são alvo constante de batidas policiais. Estas reuniões clandestinas, conhecidas como igrejas domésticas, são vistas pelo governo como tentativas de minar o regime, e os seus líderes são perseguidos com particular brutalidade. As autoridades iranianas não apenas procuram desmantelar essas redes, mas também intimidam a comunidade cristã por meio de detenções e encarceramentos prolongados. Os cristãos presos enfrentam frequentemente acusações vagas de agir contra a segurança nacional, permitindo ao governo justificar praticamente qualquer medida repressiva. Nas prisões, muitos cristãos são submetidos a condições desumanas, incluindo tortura física e psicológica, com o objetivo de obter confissões ou forçá-los a renunciar à sua fé. Um testemunho particularmente chocante é o de um pastor cristão iraniano que foi preso no meio da noite pela polícia secreta. Seu crime foi liderar uma pequena congregação e distribuir Bíblias em persa para aqueles que queriam aprender mais sobre o cristianismo. A prisão foi realizada com a brutalidade característica das forças de segurança iranianas. O pastor foi retirado de sua casa sem aviso prévio, diante de sua família aterrorizada, e levado para um local desconhecido. Durante o tempo em que esteve preso, ele foi submetido a meses de tortura. As autoridades tentaram quebrar sua vontade por meio de espancamentos, isolamento e ameaças constantes de executar sua família, caso não cooperasse. Apesar desse tratamento, o pastor recusou-se a renunciar à sua fé ou a revelar os nomes de outros membros da sua igreja. Após meses de sofrimento, foi libertado sob a estrita condição de deixar o país imediatamente. Forçado a abandonar tudo o que conhecia, fugiu do Irão em busca de refúgio num local onde pudesse praticar sua fé em liberdade. Esta história não é um caso isolado, mas representa a dura realidade enfrentada pelos cristãos no Irão. A repressão estatal, a vigilância constante e a ameaça de violência criaram um ambiente onde a fé cristã só pode ser praticada em segredo e sob grande risco pessoal. Apesar desses desafios, muitos cristãos no Irão continuam a reunir-se secretamente, a orar juntos e a partilhar a Bíblia clandestinamente, demonstrando coragem e devoção inabaláveis. A sua resistência diante da opressão é um testemunho poderoso de uma fé que, apesar de todas as adversidades, continua a florescer nas sombras de um regime que tenta erradicá-la. Caros ouvintes, é doloroso pensar que, enquanto muitos de nós podemos ler a Bíblia livremente, milhões de pessoas ao redor do mundo arriscam suas vidas para ter acesso a esse livro sagrado. Isso deve nos levar à reflexão e ao reconhecimento do que temos. Muitas vezes, deixamos de ler a Bíblia mesmo tendo-a em mãos. Embora tenhamos local para nos reunir, não o fazemos. É hora de despertar e valorizar o que nos foi dado. Como o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de Lucas 12:48. Mas aquele que, sem saber, fez coisas dignas de chicotadas, será açoitado levemente. Pois de todo aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, mais ainda será pedido. Este versículo ensina um princípio fundamental. Quanto mais privilégios recebemos, maior é a nossa responsabilidade. Considere, por exemplo, a facilidade com que muitos de nós temos acesso à Bíblia. Podemos lê-la e nos reunir livremente, enquanto outros, em diferentes partes do mundo, enfrentam duras restrições e perseguições. Se você tem o privilégio de possuir uma Bíblia enquanto outros não conseguem nem mesmo ter uma, pergunte-se, de quem Deus exigirá mais?
Este é um chamado para uma reflexão profunda sobre como valorizamos a nossa fé e a palavra de Deus, que nos foi dada tão facilmente. Não devemos apenas apreciá-la, mas usá-la com sabedoria. O acesso livre à Bíblia e à prática da fé coloca-nos numa posição de responsabilidade. Não devemos ser complacentes ou indiferentes, mas aproveitar cada oportunidade para fortalecer nosso relacionamento com Deus, estudar sua palavra e viver de acordo com seus ensinamentos. Caro ouvinte, não permita que o conforto faça esquecer o valor incalculável do que você tem. Reflita sobre o seu compromisso com a fé e sobre o quanto valoriza aquilo que tantos outros só podem sonhar em ter. Por fim, é nossa responsabilidade, como crentes, orar pelos nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que enfrentam perseguições inimagináveis por sua fé. A perseguição aos cristãos nesses países lembra-nos que a liberdade religiosa não é um direito garantido em todo o mundo. Na nossa liberdade, é fácil esquecer o quanto ela é valiosa, mas não devemos tomá-la como algo garantido. Convido você a se juntar à minha oração para renovar nosso compromisso com Deus, com sua palavra. Que este seja um momento para nos dedicarmos novamente ao Senhor, apreciando o privilégio de ter acesso à sua verdade. Vamos orar. Querido Pai Celestial, hoje nos colocamos diante de Ti com corações humildes, reconhecendo o imenso privilégio que temos de poder ler a Tua palavra e Te adorar em liberdade. Pedimos o Teu perdão pelas vezes em que consideramos este presente garantido e rogamos que renoves em nós um profundo amor e reverência pela Tua palavra. Ajuda-nos a nos comprometermos novamente a estudar as Escrituras, a viver de acordo com os Teus ensinamentos e a buscar-Te de todo o coração em todas as áreas de nossas vidas. Senhor, neste momento, queremos elevar nossas orações pelos nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que estão sendo perseguidos por sua fé em Ti. Tu conheces os seus sofrimentos, os seus medos e as provações que enfrentam diariamente. Pedimos que lhes concedas força, coragem e uma paz que excede todo o entendimento. Que sintam a Tua presença ao seu lado em meio às dificuldades e que sua fé permaneça firme, apesar das adversidades. Oramos para que abras caminhos onde parece não haver, para que os protejas daqueles que tentam lhes fazer mal, através do seu testemunho. Muitos outros venham a conhecer-Te. Fortalece a Tua igreja nesses lugares de perseguição e permite que a Tua luz brilhe ainda mais no meio das trevas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Deus os abençoe abundantemente. Até a próxima.